Olá, queridos amigos do SEAC, bem-vindos a mais um SEAC em Casa. Hoje teremos uma vibração musical com Rafaela Caires e logo depois uma fala de Eric Menezes acerca do tema A Justiça das Aflições. Nós esperamos que vocês fiquem conosco até o final, que curtam este vídeo, que tenham todos uma semana de paz e que permaneçam na presença de Jesus. Sim, quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços, os pés presos ao chão. Sim, eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro. Busquei sim o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui no chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar, aproximar, degrau de cada dia. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei, não pude ter tudo, não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo o agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui bem perto de nós. Tem um coração que estão em mim e em você, bem perto de nós. Tem um coração que estão em nossas mãos, bem perto de nós. Tem um coração que estão em mim e em você, bem perto de nós. Tem um coração, busco bem de em paz viver. Busco bem de paz viver. Queridos irmãos, companheiros ideal espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Analisar a realidade do nosso planeta Terra é, sem sombra de dúvida, observar que os sofrimentos, as dificuldades,
ainda são muito naturais em nossas vidas, em que pese as desigualdades sociais, as desigualdades de aptidões, mas o sofrimento é uma regra comum que ainda nos vincula, que, em conformidade com o que observamos na nossa doutrina, está diretamente relacionada às nossas imperfeições, às nossas limitações, como uma consequência natural desses nossos vícios, que acabam gerando esses transtornos, essas dificuldades existenciais em nossa vida. Analisar a justiça das aflições nos remete a observar a realidade da reencarnação, que é uma lei divina ou natural, revelada, explicada em seus pormenores pela doutrina espírita, mas que se apresenta de maneira obrigatória para todos, porque decorre da justiça e da bondade inerente ao nosso Pai Celestial, que sempre deixa as portas abertas para o nosso recomeço, para o nosso caminhar em direção à luz. Dessa maneira, em consonância com o que a nossa doutrina nos revela, criados na condição de espíritos que somos, simples e ignorantes, mas tendo todos os atributos, todas as potencialidades divinas gravadas em nós, que necessitam ser resplandecidas, desenvolvidas, a partir dos nossos esforços diários, a partir das escolhas, das opções que nós realizamos. Assim, já construímos uma longa jornada anterior, passando por diversos reinos, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegarmos no reino onde nos encontramos na atualidade, no reino nominal, onde passamos a ser espíritos com E maiúsculo, como os seres inteligentes da criação, passando a compreender de maneira mais clara a nós mesmos, de maneira mais clara a realidade da vida, os objetivos aos quais nós nos encontramos atrelados. E nesse reino nominal onde estamos inseridos, nas primeiras experiências reencarnatórias, nós buscamos o nosso desenvolvimento na primeira área do espírito, que é a área do intelecto, a área da razão, a área da ciência. Mas uma vez que nos desenvolvemos minimamente nessa primeira asa do espírito, floreamos em nós um outro atributo, uma outra potencialidade divina fundamental para a reflexão acerca da justiça das aflições, que é o livre-arbítrio, essa capacidade que todos nós temos de realizarmos escolhas, de tomarmos decisões. E, portanto, livre que somos, nós podemos escolher o doce convite do amor e crescermos integrados ao nosso Pai Celestial, de forma suave, de forma serena, porque vinculados a essa lei maior. Ou em atos de rebeldia temporária, darmos espaço aos nossos vícios atrelados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, e por consequência desses equívocos que estamos nos permitindo, trazermos para o nosso entorno os problemas, os conflitos, que são instrumentos necessários nesse estágio evolutivo, como sinalizadores, como balizadores de conduta, para nos demarcar que não estamos no caminho correto. Dessa forma, livre que somos para escolher o caminho a seguir, nós nos encontramos também vinculados a essas escolhas. Porque tudo aquilo que nós semeamos, obrigatoriamente, nós temos que colher, conforme nos asseverara o nosso Mestre Maior Jesus. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Dessa maneira, nós vamos identificar a nossa realidade terrena como sendo essa grande escola das almas, onde estamos tendo mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de recomeço. E como toda e qualquer escola, há todo um planejamento reencarnatório que precede, que antecede o nosso renascimento no corpo físico. Planejamento reencarnatório este, conforme nos explica André Luiz, notadamente no livro
missionário da luz, que leva em consideração as nossas possibilidades, os nossos méritos, as aptidões, os atributos que já desenvolvemos em nós. Mas leva em consideração também as nossas limitações, as nossas necessidades de resgate, de reparação, de recomeço. E sopesando, portanto, essa balança dos méritos e das necessidades, é definido esse planejamento reencarnatório, onde são estabelecidos os nossos compromissos centrais para com a vida. Planejamento reencarnatório este, que vai ser realizado pela espiritualidade amiga e com a nossa maior ou menor participação, a depender dos nossos méritos, a depender de onde nos encontramos na nossa escala evolutiva. Porque quanto mais desenvolvidos que somos, mais possibilidade temos de opinar, de dialogar com a espiritualidade amiga, no sentido de identificar as nossas reais necessidades. Então, realizado esse planejamento reencarnatório, são estabelecidos esses compromissos centrais para com a vida, que se encontram gravados na nossa própria consciência, que é onde remanesce as nossas leis divinas, a nos tutelar, a nos direcionar, a nos guiar na presente jornada reencarnatória. Daí porque todos nós reencarnamos com os compromissos atrelados às vidas pregressas, com os compromissos atrelados ao nosso passado, aquilo que nós fizemos no ontem. E como somos ainda espíritos imperfeitos, muitos desses compromissos ainda estão atrelados às provas e às expiações. As necessidades que temos, portanto, de buscar reparar os equívocos do ontem, de buscar purgar, pagar a conta das nossas falhas do ontem. Muitas vezes em suaves prestações, graves equívocos que caracterizavam as nossas existências pregressas. Esses compromissos no campo da expiação, portanto, nos remetem a situações dolorosas, sacrificiais, que nos exigem muita paciência, muita perseverança, muito bom ânimo. E são situações, às vezes, que nós teremos que vivenciar durante algumas décadas. Porque, volto a dizer, são compromissos para nos libertar das falhas do nosso progresso. Daí porque, geralmente, reencarnamos com esses compromissos no campo da expiação, que podem se revelar em diferentes áreas da nossa vida. No nosso contexto familiar, às vezes com relações difíceis, com os filhos, às vezes com o pai, com a mãe, com a esposa. Às vezes no ambiente profissional, com as dificuldades que nos acontecem corriqueiramente. Às vezes no contexto das relações sociais. Geralmente, trazemos compromissos no campo da expiação. E trazemos também os compromissos no campo das provas, que nos remetem a atuar em áreas onde nós já malbaratamos, onde nós já cometemos equívocos no ontem. E nós somos chamados a atuar nesses mesmos setores, mas para agora fazer o bem. Para agora agirmos de maneira diferente, utilizando as nossas potências divinas, onde antes eram atreladas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, para o bem, para a justiça, para a caridade, para a fraternidade, mudando, portanto, a tônica das nossas relações. As provas nos remetem à necessidade de atuar em áreas onde nós já falhamos, onde nós já nos equivocamos, que nos remetem ao nosso calcanhar de Aquiles, às nossas fragilidades, mas que não são áreas necessariamente dolorosas. São áreas, às vezes, que nós temos, inclusive, facilidades. Áreas que para nós soam, muitas vezes, de maneira muito habitual, mas que nos remetem agora a utilizarmos dessas nossas facilidades para o bem. Então nós temos esses compromissos que nos vinculam às existências pregressas, que são o que a nossa doutrina espírita nos denomina como as causas anteriores das aflições. Mas
nem tudo aquilo que nós vivemos na atualidade está relacionado às nossas experiências pregressas. Porque se assim o fosse, não haveria livre-arbítrio, haveria um determinismo onde tudo estaria escrito, pré-determinado. E não é assim. É da lei a liberdade, é da lei o livre-arbítrio. E, portanto, aquilo que nós fazemos no hoje tem uma enorme relevância. Porque com o bem que fazemos, nós podemos serenar, amenizar os nossos débitos, as nossas dívidas do ontem. Mas nós também podemos, a partir das condutas que estamos tendo agora, criar novos débitos, criar novos compromissos que não estavam dentro do planejamento, que não estavam dentro da programação, mas que resultam da nossa invigilância na experiência reencarnatória atual. Daí porque é fundamental buscarmos ter uma enorme responsabilidade para com a vida, buscando observar como estamos investindo as nossas energias. O que nós estamos fazendo no hoje? Quais estão sendo as nossas preferências, as nossas predileções? Como estamos investindo o nosso tempo? Olharmos para a nossa realidade atual, porque ela é fundamental. Porque a partir daquilo que estamos fazendo no hoje, nós podemos construir um amanhã mais ditoso, mais sereno para nós. Ou irmos criando novos débitos, novos compromissos, que teremos que resgatar futuramente. Meus irmãos, apesar de nesse estágio evolutivo em que nos encontrarmos, as aflições, as dores, serem uma medida comum que nos vincula, ser uma medida ainda necessária para nos impulsionar ao progresso, nos impulsionar à frente, é fundamental percebermos que nenhum de nós evolui sofrendo. O sofrimento é um estágio balizador de condutas, corretivo de rotas, sinalizador das nossas vidas. Mas o avançar, o progredir, depende do exercício do bem. Depende de nos vincularmos à lei do amor e passarmos a investir as nossas energias em fazer o bem nas nossas relações. Mudando as nossas preferências, mudando as nossas opções, direcionando as nossas aptidões para outras finalidades, para outros objetivos mais sublimes, para outros objetivos atrelados à moral, aos bons costumes, à área dos sentimentos, à área das emoções. Meus irmãos, que possamos ser construtores do nosso destino e percebermos que nesse momento, todos nós espíritas estamos sendo chamados às nossas responsabilidades, para fazermos as nossas escolhas, para superarmos os vícios, os débitos do passado e darmos ensejo ao homem novo do amanhã. Que possamos buscar florear a humildade, a caridade, que são esses atributos fundamentais para identificar os trabalhadores da causa do Cristo. Que possamos abraçar essa oportunidade que estamos tendo e ressignificar as nossas vidas, ressignificar as nossas relações, buscando extrair de todas as situações um lado positivo, um lado bom, percebendo que nada, absolutamente nada acontece por acaso. E se estamos a vivenciar essas necessidades, essas dificuldades, é porque temos que passar por elas, é porque temos que aprender com elas. Que possamos agradecer essas oportunidades benditas que a vida nos oferece, de purgar os erros do ontem, de sublimar os vícios do ontem e darmos ensejo ao homem novo do amanhã. Muita paz, muito obrigado, assim seja.